A agricultura orgânica cresce no mundo todo. Cada vez mais gente entra nesse mercado em busca de preços melhores e mais respeito à natureza. Nesse caminho, agricultores do Paraná resolveram cultivar grãos sem usar agrotóxicos, como mostram a Ellen Martins e o Francisco Maffezoli Júnior. Esse é um dos produtos mais raros do Brasil. Sim, é a soja, mas soja orgânica. Toda a vida que nós continuamos a trabalhar, nós sempre trabalhamos na produção orgânica. Não existia os agrotóxicos assim como estão usando hoje. Como o seu Alberto Fritz e muitos agricultores dessa região do Paraná nunca tinham usado veneno. E este grão dourado tem relação direta com a foto em preto e branco feita na Suíça nos anos 70 do século passado. Um grupo de mulheres percebeu que o preço da banana produzida na América do Sul e vendida na Suíça estava mais baixo do que o preço das maçãs produzidas lá mesmo na Suíça. E aí elas pensaram, como é possível um produto que vem de tão longe ser mais barato? Só se houvesse algum tipo de exploração. Foi aí que elas resolveram comprar a banana no supermercado e vender nas ruas, mais caro. Então os clientes se perguntavam, por que eu vou pagar mais caro de vocês e não do supermercado? Então elas falavam, porque a maior parte desse valor vai para quem é a parte mais importante da cadeia, que é o produtor. Surgia assim o conceito de comércio justo, fazer justiça a quem produz. As mulheres se uniram no grupo de trabalho para um comércio justo de banana. Em alemão, Arbeitsgemeinschaft gerechte Bananenhandel. Para encurtar, ficou Gebana, nome adotado pela empresa que o grupo criou e que passou a lidar com produtos variados, sempre orgânicos. Em 2002, ela instalou um braço no Brasil. Essa aí é a sede no município de Capanema, no Paraná. Nesta época do ano, os caminhões chegam trazendo o resultado da principal lavoura. O produto que nós mais trabalhamos é a soja, depois milho, trigo, aveia, arroz e canola. A empresa garante a compra da lavoura de 120 agricultores que cultivam uma área de 5.000 hectares. E para alcançar uma boa produção, dá trabalho. Vamos voltar um pouco no tempo para antes da colheita, na época em que a soja ainda estava crescendo. Aí está o seu Alberto trabalhando com o filho Elias, que encara o serviço mesmo com a pressão dos vizinhos. Muitos pensam em não ter esse trabalho tão braçal e ficar mais sossegado, passar mais só veneno e controlar as pragas de uma forma mais tranquila. Para quem planta orgânico, o essencial é ficar de olho na lavoura. É isso que o agrônomo Márcio Chaliol e seu Alberto estão fazendo. Eles esticam um pano branco e agitam as plantas. Se tiver alguma praga, vai cair ali. É o chamado MIP, Manejo Integrado de Pragas. É uma estratégia básica, na verdade, em qualquer manejo, seja convencional ou orgânico, porque é o ponto-chave para o produtor decidir quando ele vai entrar com controle ou não. Aqui só 2 lagartas foram encontradas no pano. Se fossem 10, já seria preciso controlar, sempre com produtos autorizados para o sistema orgânico. A convivência com os insetos é controlada, assim como a convivência com os vizinhos, produtores de soja transgênica. Mas tem agricultor convencional migrando para o orgânico. Já faz um bom tempo que essa é uma área de plantio de soja. Só que há 3 anos o cultivo passou a ser totalmente orgânico. Essa virada aconteceu quando o dono decidiu fazer um curso de homeopatia. Só que não era homeopatia para agricultura, não. Era homeopatia para gado. A gente também começou a pensar, se controla carrapato, por que essa homeopatia não pode ir para a lavoura? Desde então, Flávio vem criando suas próprias homeopatias. Um exemplo é o preparado para controle de percevejo com os insetos retirados do campo. Coloquei ele em álcool 70% e eu vou deixar eles guardados de 15 a 21 dias e depois então eu começo a fazer a homeopatia em potência com a tintura mãe feita do próprio percevejo. Para agitar a solução, Flávio foi criativo. Aqui é um tanquinho de lavar roupa que estava encostado aí.
Para ficar chacoalhando manualmente estava difícil, e daí aqui facilitou bastante. E adaptei uma grade para que os litros ficassem firmes, né? Essa grade aqui é de onde? Essa grade é feita de gaiola de poideira. E lá vai a homeopatia para a lavoura. São em média 9 pulverizações durante o ciclo da soja. Que efeito você nota na lavoura? Percevejo doente, a gente percebe que eles estão nervosos, que eles estão com fome, não estão causando dano. Na adubação, Flávio usa cama de aviário, que vem da granja do irmão. E ao redor da lavoura, a mata existente e o plantio de barreiras naturais evitam contaminação vinda dos cultivos vizinhos. No campo, capina manual para controlar plantas invasoras. É um desafio para quem estava acostumado ao cultivo convencional. Não sabia mais como trabalhar com a soja natural, e no controle de percevejo, no controle de lagarta, no controle das doenças foliares. Então, a gente tem que quase reaprender tudo de novo. A lavoura do Flávio chega a quase encostar na casa onde vive, com a mulher e os 3 filhos. E também fica ao lado da casa dos pais dele. Então, ninguém se opôs quando ele decidiu abandonar os agrotóxicos. Eu achei fantástico. Quando ele saía para passar o agrotóxico na lavoura, a gente tinha que fechar toda a casa e aquele cheiro muito forte. O problema agora para o Flávio ainda é a falta de tecnologias próprias para o cultivo orgânico. Nós estamos com o BRS 283, que é uma variedade mais ou menos de uns 15 anos, e variedades novas adaptadas à região não têm surgido. A pesquisa está focando só a transgenia. Em busca de avanços, a empresa compradora dos grãos fez uma parceria com a UniOeste, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em Marechal Cândido Rondon. Para a bióloga Wanda Pietrovski, a tecnologia pode evitar a desistência. Existe uma pressão de mercado, né? Se você tem uma lagarta, se você tem um problema com uma cultura, a pressão é grande. Por que você não aplica? Por que vai deixar perder e não aplica? E muitas vezes nós não temos ainda para o orgânico uma tecnologia que vá resolver o problema do agricultor quando o problema está implantado. Uma grande aposta dos pesquisadores é esta máquina, trazida da Áustria e adaptada para a realidade do plantio direto orgânico. Nos falta ainda uma máquina que consiga fazer o controle entre linhas. Então essa máquina ela consegue fazer uma capina sem capina manual, apenas utilizando uma máquina. Cereja. Enquanto a máquina não chega ao produtor, seu Wilson Peretti continua usando o equipamento de sempre. Essa aqui é a pitanga. E essa aqui é a cereja. Já desde pequenininha foi adomando elas, né? Para o trabalho, né? Para ajudar na lavoura, né? E elas têm que ir com essa focinheira mesmo? Tem. E essas focinheiras aqui, ela para não pastar a soja, entendeu? Não comer a soja. Alô? Ai. Pitanga e cereja percorrem a área de menos de 4 hectares, sob o comando do dono. Dá para dizer que o senhor tem uma forma de cultivo assim, bem das antigas? Mas eu creio, né, que 100%, né, entendeu, né? Das formas antigas mesmo, entendeu? Avançando as páginas do calendário, chegamos à época da colheita. Numa área tão pequena, um dia basta para retirar toda a produção. Nestes sacos está a primeira soja colhida. É a chamada soja de limpeza. São os grãos que passam pela colheitadeira, retirando resíduos de outras lavouras convencionais. Por isso, essa soja não será vendida como orgânica. O mesmo acontece com os grãos colhidos na divisa com plantios transgênicos. Mas e a produção? Será que seu Wilson alcançou o esperado? Aproximadamente ele vai chegar aos 200 sacas, né? Nesse pedaço aí vai chegar, né? Por hectare quantos? A base de 60, né? É o que o senhor esperava? Com certeza. É a mesma produtividade média das lavouras convencionais do Paraná. A soja do seu Wilson chega na empresa. Antes de descarregar, são coletadas amostras para análise da presença de resíduos químicos e transgenia. Para evitar contaminação, a colheitadeira do Flávio passa por uma limpeza cuidadosa. É essencial depois de um trabalho numa propriedade convencional.
Flávio se atrasou por causa da chuva. A lavoura não está completamente seca e, como produtor orgânico, ele não pode usar nenhum produto para acelerar a secagem do grão. A gente aplicaria um secante, em 8 ou 10 dias a gente colheria, mas como a gente não usa o secante químico, temos essa dificuldade. Quando sai o sol, o trabalho é intenso. Enquanto a colheitadeira passa de um lado, do outro, o adubo é jogado no campo para o próximo plantio. Seu Alberto, que você viu no começo da reportagem, agora já está com o milho crescido no campo. Ele foi um dos primeiros a colher a soja. O produto foi aprovado e já recebeu o selo da certificadora. Por isso, ele veio com a mulher, Dona Terezinha, retirar o pagamento. O preço por saca... R$ 99,00. Tá um bom preço? Tá, oxe. Tá bom esse preço. E bota bom nisso. No dia, esse valor estava 50% acima do preço da saca da soja convencional. A empresa, ela... Jonatas explica a política de preços praticada pela empresa. O preço mínimo que nós garantimos é um adicional de 35% sobre o preço convencional da soja. É uma recompensa pela dedicação para obter um produto livre de químicos. E não é para qualquer um. Ele tem que ter um amor, uma certa paixão e um certo querer por fazer orgânico, senão realmente não consegue fazer, né? Vocação e coragem para transformar a enxada que estava lá encostada em sua companheira diária e persistir, a ponto de incentivar uma nova geração de agricultores. Estou criando um filhozinho, né? Um filho agora que eu tenho novinho, né? Com 4 anos de idade. Queria deixar de herança para ele, né? E com sua enxadinha, só de brincadeira, Henrique parece preparado para receber a terra preservada pelo pai. Ai, mas... Uma minhoca! Tem uma minhoca aí!